eu tenho feito uma análise, assim, que até minha irmã uma vez que me falou isso. O amor incondicional também é do filho com os pais. Não tô dizendo isso, porque eu amo incondicionalmente meu pai e minha mãe, não. Mas eu vejo muito isso, sabe? Que o amor incondicional dos filhos com os pais é, por exemplo, se meu filho me pedir uma coisa, tarará, eu vou conseguir falar um não pra ele, mesmo às vezes achando que ele merece, eu vou conseguir. Eu até erro com meu filho com mais tranquilidade, no sentido assim de que eu acho que eu vou ter mais tempo com ele. Agora, se a minha mãe me pede uma coisa, mesmo eu sabendo que aquilo que a minha mãe tá pedindo tá errado, é provável que eu vá ter o movimento para fazer, sabe? Uma coisa assim, e até a gente tá na quaresma, vamos passar pela paixão de Cristo, né? Onde Jesus falou, Pai, que seja feita a sua vontade. Quer dizer, mesmo ele sabendo tudo que estava por vir e tal, essa submissão ao pai. Eu acho que, eu não sei se a palavra submissão e amor, o limite ali dessa palavra, mas eu vejo também que o amor incondicional também tem uma tendência a ser dos filhos com os pais também. Varia muito de história para história, porque isso faz sentido para você com base no que você viveu e no que você teve como referência. Hoje eu lido com muitos pais que são altamente frustrados com o que esperam que os filhos façam por eles. Por quê? Porque pega como referência o que eles foram e ainda são para os seus pais. E não é sempre assim que acontece, né? Uma das coisas mais importantes como terapeuta que eu fui descobrindo ao longo da vida é que soltar as expectativas que a gente tem do que deveria e não deveria, de certo e errado em relação a uma relação entre pai e mãe e filhos, é a primeira coisa, porque senão você vai se frustrar. Porque o discernir dos valores e dos princípios que cada um recebe como herança e como referência dos pais, com o próprio passar do tempo, você vai discernindo o que funciona e não funciona. Entende? Então hoje a gente está vivendo um momento em que nossos pais, nossos avós paravam suas vidas, talvez, para cuidar de um pai, de uma mãe. E não estou dizendo que isso é errado ou que esse é certo. Não existe certo e errado. O ponto é que até na visão sistêmica nossos pais são maiores que a gente. Nós somos pequenos, eles são grandes. Nós somos grandes, nossos filhos são pequenos. Então, hierarquicamente falando, nós temos que estar disponíveis para eles, não eles para nós. Exato. E uma coisa, não falei só nesse ponto de cuidado, não. E até acho que com o avanço da medicina e de tudo isso vai ficar inviável, porque hoje a gente está vendo uma geração que os filhos já estão idosos e ainda tem que cuidar dos pais que estão mais idosos do que eles. Então também assim, é uma coisa que a sociedade vai ter que se organizar para que essa etapa da vida, por exemplo, onde os pais requerem um cuidado, não seja... Hoje, aqui nos Estados Unidos já é um pouco mais evoluído, já tem essa assistência para a pessoa com idade avançada. No Brasil, eu vejo que muito ainda quem cuida são os familiares mesmo. E, em geral, uma, duas filhas. Mesmo que se tenha 10 filhos. Né? Então, eu vejo que a sociedade vai ter que se organizar como um todo para... É uma questão nova, o centenário. Tem pessoas de 100, 105, 110 anos, mas aí o filho já é idoso também. Como que vai ficar? Vai ficar o neto do pai e do avô? Isso é um problema novo, né? Um problema que há 20 anos atrás não existia. Não, na minha visão até existia, entende? A questão é que é essa visão que o filho tem que cuidar dos pais. Não, não tem que cuidar dos pais. Os pais, eles dão conta de se cuidarem. Ah, Cissa, mas está doente. Ah, Cissa, já tem uma certa idade, como é que faz? Tomara que quando chegue nessa fase, você tenha uma condição de pagar uma enfermeira, um cuidador, ou até uma casa de repouso, que tem muito aqui, mas não você parar a tua vida para cuidar dos seus pais. Entende? Isso pode causar, em um primeiro momento, até uma polêmica, né? Eu estou falando dentro de uma visão sistêmica e também dentro de uma visão que cada vez mais faz sentido, né? O que eu atendo de pessoas, principalmente mulheres da minha faixa etária, que estão aqui entre os 50 e 60 anos, que estão altamente frustradas porque pararam suas vidas para cuidar da mãe e do pai e agora o pai e a mãe morreram. Cadê o propósito, né? Não tem vida. Eu te entendo. Não tem vida. Não é para isso que nossos pais colocaram a gente no mundo. Sim. Não é para isso.
A maior e a melhor forma de se honrar pai e mãe é fazendo isso que nós duas estamos fazendo aqui. Perpetuando a vida, servindo o próximo com o nosso trabalho, com a nossa história, com o que a gente veio aqui nesse mundo fazer. É construindo sua família, seus filhos. Porque depois que a gente se casa, pai e mãe vira parente. Sim. A nossa família é o nosso marido e os nossos filhos. No meu caso, vira parente hóspede. Faz parte. Sim. Faz parte, né? Mas a prioridade da vida é a família. Por quê? Porque a perpetuação da vida é o que vai dar seguimento à população mundial. Sim. A humanidade, né? A humanidade. Palavra. Não existe outra forma sem pai, sem mãe. Acabou. Cissa, agora eu queria te pedir uma dica, uma orientação para quem tem filho pequeno e que está nessa odisseia da maternidade, da paternidade. Qual seria um caminho possível para que nossos filhos sejam pessoas maduras emocionalmente, educados emocionais? Ai, que linda, que pergunta mais linda. Muito simples, tão simples que vocês vão duvidar. Ao invés de ficar dizendo para os seus filhos o que eles não têm de bom, que ele é mal criado, que ele é levado, ou que ele é isso ou aquilo, diga para os seus filhos o que eles têm de bom. Elogie seus filhos. Traga para ele a consciência no que só ele faz e que toca profundamente todo mundo. Diz para o seu filho se ele é amoroso, se ele é amigo, se ele é honesto. Diz para os seus filhos as coisas que ele tem de bom, se ele é comprometido, se ele é disciplinado, se ele é uma criança de bom coração. Na maioria das vezes, os pais acham que tem que dizer para os filhos o que ele está fazendo de ruim, ou o que ele fez de malcriação, ou o que ele se comportou mal. Não, é o contrário. Diga para os seus filhos e lembrem a eles quem eles são. Eu digo que debaixo de pé de manga só cai manga. A criança, ela é autorreferente. Então, eu nem sei o que meu filho é. Então faz o seguinte, elogia independente. Porque você vai desenvolver isso nele. E em você também, né? Claro! Se você sabe no que você é boa, debaixo de pé de manga só vai cair manga. Então elogia. Por exemplo, o meu filho Igor, ele gosta muito quando eu falo para ele o quanto que ele é comprometido e determinado. Por quê? Eu sou comprometida e determinada. Ele também teve isso como referência, entende? Então, quando ele faz uma coisa errada, que não é errada, né? Quando ele comete alguma coisa, ao invés de você dizer, eu não te falei, viu como que eu te avisei. Nunca faça isso com seu filho. Se seu filho está fazendo alguma coisa que não saiu como ele gostaria, ou como você gostaria, diga para o teu filho, ok, filho, foi um bom aprendizado. O que você vai fazer de diferente numa próxima vez? Quando você foca nisso, você vai fazer com que seu filho confie em você. Vai fazer com que seu filho queira se abrir com você. Muito boa essa dica. Vai fazer com que você, sabe, ele não tenha medo de ser criticado, de ser julgado, de ser apontado. Todas as vezes que os meus filhos vêm chateados, tristes ou até chorando porque aconteceu alguma coisa, eu falo para eles, tá tudo bem, qual é a ação corretiva? O que você vai fazer de diferente? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito real. O pai dos meus filhos morreu tem 1 ano. E a primeira coisa, foram me ligar, né? E foi um momento muito desafiador. Eu morando em Nova York, um dos meus filhos, meu filho mais novo em Dublin, fazendo seu intercâmbio, e meu filho mais velho no Brasil, no Rio de Janeiro, encontrando o próprio pai morto dentro de casa. E quando eles me ligaram, a primeira coisa que eles falaram, mãe, eu só falei para eles, chora e grita. Grita, filho. Para o meu filho que estava em Dublin, ele botava a mãozinha assim e ele falava, mãe, meu pai, mãe. E eu só falava, grita, filho. Chora, filho. Nossa, sim. Porque é seu pai. E essa dor é uma dor que você tem que entrar em contato agora. É o teu pai. E ali tudo que ele queria era chorar. Tudo que ele queria era gritar. Entende? Quantos anos ele tinha? Foi agora, 1 ano e meio atrás. Tinha 24.
Entende? Então, acolhe seus filhos. Deixa ele ter raiva. Deixa ele ter tristeza. Deixa ele ter alegria. Traz presente que ele é o que é. Outra coisa importante também, para de valorizar seu filho por uma boa nota que ele tira, por uma prova que ele se saiu bem, ou por algo que ele fez para mostrar alguma coisa. Eu costumo falar que assim, ó, quando meus filhos tiram uma nota boa, ou não tão boa assim, eu falo, você é muito mais que essa nota. Você é muito mais que essa prova. É nisso que eu mostro. Entende? Então, quando você mostra para o teu filho, hoje eu posso dizer, depois, né, de compartilhar com vocês tantas coisas da minha vida pessoal, porque eu só posso falar é de mim, é que hoje eu tenho um filho de 29 e um de 26, que são 2 filhos completamente saudáveis emocionalmente, porque eu acolho quem eles já são, independente da forma como eles se comportam. Vocês estão escutando isso? Acolham seus filhos, lembrando o que eles têm de bom. E para de apontar o erro. Obrigada, Cis. Eu que agradeço. Não, muito bom isso. Acho que espero que ajude muita gente e que esse vídeo alcance as pessoas que estão nessa fase de criação de filho. E para mim também é um aprendizado. Eu tenho um filho de 10, uma filha de 6. E nossa, como a gente já erra, né? Sim. O que sai da boca de um pai e de uma mãe não são palavras, são profetizações. Cuidado com o que você fala para o seu filho. Isso fica registrado internamente a vida inteira. A vida inteira. Eu já tive uma cliente que não conseguia, veio para trabalhar, não consegui fazer nada de bom com a vida dela, né? Isso ela estava falando muito em relação ao trabalho, à profissão dela. E fazendo o processo dela, eu descobri que a mãe dela falava para ela: você é muito preguiçosa, você nunca vai fazer nada que preste nessa vida. Vocês estão entendendo isso? Isso ela registrou de uma tal maneira que o que sai da boca de uma mãe, o que sai da boca de um pai é uma profetização. Então, ela sempre se auto-sabotava para seguir seguindo o que a mãe falava. Porque isso dentro da visão sistêmica é muito explicado pelo amor cego, né, que está linkado à lealdade e à fidelidade a um sistema. Hoje, todas as questões que cada um de vocês tem aqui, com dinheiro, com trabalho, com relacionamento e com saúde, está linkado a uma lealdade e uma fidelidade ao seu sistema. Eu posso te provar que isso que você está vivendo não é seu. É de alguém que por lealdade e fidelidade, por um amor cego, você não solta. Por isso que eu liberto, né? O trabalho faz essa libertação. E mais, né? Une famílias. Enxerga, né? Enxerga. Eu tenho um termo que eu uso, né? Essa pedra não é da sua mochila. Essa pedra é da mochila da mamãe. Vamos devolver para a mamãe? Essa pedra é da mochila do papai. Às vezes é do vovô, é da vovó. Às vezes é de uma tia. Às vezes é de um irmão. É de uma prima. Sistemicamente falando, isso está ali dentro do campo. Entende? Cissa, e você acha que uma pessoa que sai de casa assim, atingiu a maioridade, já sai de casa, da casa dos pais, ela tem mais chance de ter menos influência ou não? Já está consolidado? Não, já está consolidado. O motivo de ter saído de casa pode ser vários, né? Aquilo que eu gosto muito de trazer, né? A criança, ela é autorreferente, né? Então, a antroposofia explica muito isso, né? Os nossos 3 primeiros setênios, de 0 a 7, de 7 a 14 e de 14 a 21, são hoje os 3 pilares que sustentam o adulto que todos nós somos. Então, a gente tem 3 tipos de referências que a gente traz nesses 3 primeiros setênios. Quais são essas referências? A nossa herança hereditária, ou seja, o que a gente nem sabe que está carregando dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós e assim sucessivamente, tá? A segunda vem em relação à tua infância, tudo que você viveu dentro desses 3 primeiros setênios, isso para você é um marco, isso para você vira uma lei em um primeiro momento. Porque como a criança ela é autorreferente, ela vai só repetir o que ela teve como exemplo.
E o terceiro são as experiências que você adquire ao longo desse processo. Então isso, hoje, formula o teu conjunto de crenças. O que são crenças? Tudo que você acredita. Absolutamente tudo que você acredita hoje... É o exemplo do menininho da comunidade, né? É o exemplo do menininho da comunidade. Entendeu? Tudo que você acredita hoje, você teve como uma referência. Isso pode estar consciente ou inconsciente, que é isso que as grandes descobertas nas minhas sessões terapêuticas trazem esse choque de realidade, né? Quando eu faço um mapeamento e identifico, né, da onde isso está vindo. Fantástico. E aí a pessoa consegue ter a clareza do que é meu aqui, né? Eu sou capaz de arriscar com muita propriedade que hoje, independente da idade que você tenha, você ainda não viveu a sua vida. Como assim, Cissa? Sim, você de alguma forma está tentando consertar a mamãe e o papai. Porque para perceber. Percebe que as coisas que você não concorda da tua mãe e do teu pai, você faz o oposto. E percebe que o que você concorda, naturalmente você vai ter uma tendência de repetir em algum grau ou em algum nível. E como que faz para achar o que sou eu de fato? Só fazendo o processo terapêutico. Precisa de uma ajuda. Claro, sozinha você não consegue. Quem disser para você que você consegue, com um livro de autoajuda, se livro de autoajuda resolvesse o mundo, a gente não estaria vivendo uma sociedade patológica. Porque não falta literatura nesse sentido. A gente não estaria vivendo essa sociedade patológica que a gente está vivendo. Eu me arrisco a dizer que hoje a editora não sobrevive sem autoajuda. Exatamente. Entende? Não tem jeito. Por isso que você tem que voltar na origem, a gente tem que ir lá aonde aconteceu o bloqueio, o trauma e a questão. Às vezes a pessoa acha que nem tem nada. E quando vem para uma sessão, se surpreende com o que encontra. Até porque existem vários mecanismos de defesa que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo, né? Um dos principais mecanismos de defesa é esqueci a minha infância toda, não lembro de nada. Quantas pessoas vêm falar para mim, não lembro de nada da minha infância? Que bom que tem ferramentas para fazer você lembrar. Que bom que tem assessments que vão te mostrar isso. Que bom que vão ter outras ferramentas para pesquisar a sua história. Entende? Porque por mais que a gente tenha aquele apagão do que a gente viveu ou deixou de viver, tá tudo registrado lá no HD interno, né? Dos sentimentos e das emoções. Então, quando você encontra um profissional que sabe mapear, foi nisso que eu me especializei. Esse é o meu diferencial. Hoje, eu posso falar com muita propriedade, porque eu aprendi com o meu grande mestre que humildade é quando você é fiel à sua realidade. Hoje, eu atendo, inclusive, profissionais da saúde emocional. Hoje eu atendo psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, que vêm fazer o trabalho comigo, justamente porque essa é a minha especialidade, de mapear com muita propriedade e até com muita facilidade o que está travando a vida dessa pessoa, né? Muito legal, e porque também, às vezes, para o outro a gente funciona muito bem, mas para a gente mesma, às vezes, precisa de ajuda, né? Por isso que, às vezes, o profissional te procura para, não, peraí, com os meus pacientes eu tô conseguindo, comigo mesmo não tá funcionando. O profissional que hoje lida com sentimentos e emoções e que não tem... Eu tenho meu próprio terapeuta. Eu tenho 3, entende? Eu tenho 3 em que eu subdivido de como eu olho de uma forma segregada. Eu tenho um profissional que só olha para minha criança interior ferida, e eu tenho uma história que a minha criança ferida ainda me prega muitas peças. Eu tenho um que só olha para a minha adulta, para o meu ser consciente, para essa parte clara do que eu quero e da onde eu vou para a minha vida. Um pragmático. Exato. E um só para trabalhar meu lado espiritual, que é o meu sábio, a minha sábia, né? Todos nós temos esses 3 seres dentro da gente. Dependendo de cada momento da tua vida, você usa mais um ou menos o outro, né? O ponto é que eu aprendi que quando você equilibra esses 3, você tem uma vida muito mais estruturada dentro do que faz sentido para você. Não é vida perfeita, né? É do que faz sentido. Porque sempre vai ter um refinamento de algum lado que você tenha que ir mais fundo, outros você já trabalhou melhor, entende? Mas sempre você vai ter o que eu chamo de ajustes finos no que você ainda tem que trabalhar, de se desenvolver, crescer, avançar, entende? E agora uma pergunta para cissoterapeuta mesmo. Cissa, existe autoconhecimento sem dor? Não. Não, né? Não. Quem disser para você que tem,
está mentindo. Eu digo que para olhar para dentro requer muita coragem, porque você vai entrar em contato com partes suas que você não quer ver, umas que você já até sabe que estão lá, mas que você não quer ver, outras que você nem fazia ideia e que você se surpreende. Agora, qual é a escolha que cada um faz, né? Porque que dor você quer escolher? Eu sempre falo, qual é a dor que você quer escolher? Porque a dor da inconsciência, de você seguir na vida batendo cabeça, é muito maior do que a dor de você ter a clareza do que é e de como trabalhar isso. Verdade. Entende? Porque olhar para dentro vai doer. Muitas pessoas falam, é por isso que então eu não faço terapia. Eu não quero abrir a caixa de Pandora. Eu não quero mexer nisso. Está sendo pouco inteligente. Porque não viver é mais dolorido. Né? Muito mais. Não viver a tua potência, né? Exato. E quando a gente descobre que, nossa, eu poderia ter vivido, e essa consciência vem tardia, Exato. Você faz o quê? Aí você vai se arrepender pelo que você não fez. Eu quero me arrepender pelo que eu fiz. Sim. Não porque pelo que eu não fiz. fiz. Você teve pelo menos aprendizado, experiência. Exatamente. Então, isso é justificar o injustificável. E ainda é o autossabotador que todos nós temos dentro de nós, que fica postergando. Entende? Fica postergando. E dentro dessa nova era de aquários que a gente está entrando e tudo, né? Já está mais do que claro e comprovado que se dentro do teu produto ou do teu serviço hoje, você não aprender a lidar com os teus próprios sentimentos e emoções, com as suas próprias frustrações, você não vai conseguir lidar com o ser humano. Hoje, um profissional que pode estar trabalhando dentro da maior multinacional do mundo, a gente está falando de Nova York e estamos no topo do mundo, Sim. né? Um profissional que não tem equilíbrio e inteligência emocional, que não sabe lidar com pessoas, ele pode ter o diploma e a certificação que ele tiver, que ele vai ser retirado desse cargo. Sim, muito verdade. Porque as pessoas são mais importantes, né? Por trás de um CNPJ, existem vários CPFs. Sim, e eu acho que é o algoritmo que a inteligência artificial ainda não consegue substituir, né? Não. É o que faz o humano humano e o robô robô. E Exato. todo o resto, as empresas vão encontrar formas mais otimizadas de substituir. Então, cada vez mais, quem gosta, eu nem digo só que entende, quem gosta de gente Isso. e entende, tem essa generosidade, vai se sobressair profissionalmente. Por isso que as empresas, acho que já estão antenadas, já estão trazendo uma gestão e uma visão mais humanizada, estão usando esse termo, né? Onde cada vez mais estão utilizando profissionais, educadores emocionais para apoiarem suas próprias equipes. O desenvolvimento do time. O desenvolvimento do time, que aliás é uma linha que eu tenho sentido muita vontade de ir aqui em Nova York. Nós temos uma comunidade brasileira altamente bem-sucedida, com negócios de altíssimo nível em Nova York, em que não estão sabendo lidar com o conflito da cultura, tanto americana quanto da nossa, da brasileira, e que esses profissionais estão sofrendo. Aliás, isso tem tudo a ver com o teu programa, né, com o teu projeto, né? Hoje, o que eu percebo no imigrante é fundamentalmente, em muitos momentos, não se sentir pertencendo a algo, a alguém, Sim. a esse país. Principalmente vinculado a esse documento, né? Raros são os imigrantes que eu encontro hoje que não estão preocupados com seu green card, com a sua cidadania, com a sua permission de trabalho, com seu social security, com isso e com aquilo, e estão esquecendo, colocam isso como uma meta maior de vida, passando por cima deles mesmos, de princípios, de valores, de família e de tudo. Quantas pessoas estão aqui e que deixaram seus filhos, toda a sua família no Brasil, né? Estão aqui passando por uma série de coisas. Você já deve ter escutado aqui histórias assim, que é de tocar o coração, em que cada um tem a sua história. Agora, quando se toma uma decisão de vida como essa, a gente tem que ter muita responsabilidade, gente. Porque a consequência é em todos, não é a sua decisão. Exato. Né? E um nem impacto toda, eu não quero julgar, mas nem toda decisão vale a pena
para dar uma condição melhor. Tem coisa que... É aquilo que eu te falo, depende do conjunto de princípios e valores de cada um, entende? Porque uma coisa importante que eu aprendi é que, por exemplo, muitos de nós, seres humanos, ainda colocamos o nosso valor no valor monetário, entende? Então, ganhar dinheiro, tá aqui ganhando 5 vezes mais que o real, e hoje poder proporcionar coisas para a família, ou comprar um imóvel, uma casa lá no Brasil, é algo que para essa pessoa, em um primeiro momento, é como dizer, viu como eu dei certo? Essa aprovação. Viu como eu sou importante? Viu como eu sou especial? Isso é busca por aprovação, isso é busca por aceitação, isso é a necessidade de ser amado, reconhecido, visto. Entende? Sim. E também, assim, quem vem, eu vejo, né? Quem vem, quem faz esse trajeto para emigrar e deixa a família no Brasil, deixa de fato as pessoas que mais importam. Porque chega aqui um desconhecido, vai fazer novas amizades? Vai. Só que as pessoas que mais importam, muitas vezes não sabem a realidade. Não sabem. Então vem o quê? Vem que tá mandando um dinheirinho, vem fotos maravilhosas em lugares que antes só eram vistos em filmes. Então... Ilusão. Ilusão. Só que a realidade não é essa. Exato. Mas consegue-se ali uma imagem aprovada. Ser reconhecido. Exato. Todos nós, é base da pirâmide de Maslow, né? Todo mundo tem a necessidade de se sentir importante e especial. De ter essa segurança, né? Então, muitas pessoas ainda acreditam, né, e eu percebo isso claramente, né, que no Brasil a gente não teria tantas oportunidades quanto estão aqui. Porque quando a gente chega aqui, muitas pessoas colocam o ego embaixo do braço, né? Porque quantos profissionais renomadíssimos e diplomadíssimos você tem aqui e que chega aqui e tem que fazer trabalho que são muito dignos, mas que não são o que eles estavam fazendo lá no Brasil. Sim. Eu conheço médicos que hoje trabalham com a obra. Eu conheço pessoas renomadíssimas, com muitos diplomas e certificações, que é faxineira, que é um trabalho muito digno, né? Então, aqui chegam para entrar em contato com uma realidade deles mesmos, né? De nós mesmos, né? Que lá no Brasil o ego talvez não deixasse. Sim, é porque aqui a gente aprende que tem trabalho de imigrante. Então, tipo, médico... Salvo raríssimas exceções, médico não é um trabalho de imigrante, né? Isso cria, assim, realmente, é uma crença limitante. Não é só uma crença limitante, é um fato mesmo. Não, é uma realidade. Então, assim, tá, um imigrante agora pode se tornar um médico maravilhoso. Pode, mas não é a regra. Cissa, e você é uma pessoa que tomou essa decisão de mudar para Nova York e encarou essa jornada de imigrante. E acredito que como terapeuta, e você já comentou aqui que você está sempre analisando, não tem como, qual você vê que é o maior desafio, a maior oportunidade também que um imigrante passa desse ponto de vista emocional? Quem sai de um país e vem encarar esse desafio em outro país, aqui nos Estados Unidos ou em outro país, e que começa a se ver sozinho. É o se sentir parte. É o pertencimento. O que eu observo atendendo vários imigrantes que já têm ou não o seu documento aqui é pertencer. E quando a gente não tem essa sensação de estar pertencendo a um sistema, a uma sociedade, a um lugar que a gente tem a sensação de estar perdido. A gente tem a sensação de estar sem rumo. E porque o pertencimento, ele te coloca em contato com quem você é, com a tua origem. Então, quando você imigra sozinho, sozinha, sem ninguém, e você se depara com essa realidade de você para com você mesma, numa cultura diferente, onde você não domina tanto o idioma, onde você vai ter que se reinventar em relação ao seu campo profissional. Então você entra em contato com muitas questões internas que, se você não tiver um acompanhamento, você pira. Você pira. O que eu conheço hoje de pessoas, né, e vamos falar aqui de mulheres, que a maioria do meu público são mulheres, e acredito que o seu também, mas estou falando aqui de indivíduo, né?
de mulheres que lidam com essa sensação de estarem longe dos seus filhos, de estarem longe da sua família, de terem que trabalhar de uma forma árdua, de manhã até de noite, para conseguir o que ela determinou ali como importante para ela. Agora, quando ela está sozinha, no seu travesseiro, na hora de dormir, eu não pertenço. Eu não faço parte. E quando a gente tem essa sensação, é a sensação do ninho vazio. É um abismo. Né? É um abismo, porque todos nós temos a necessidade de pertencer. Sem dúvida. A gente não nasceu de chocadeira, né? A gente tem um pai, a gente tem uma mãe, a gente tem uma ancestralidade. Então, quando a gente vem aqui sozinho e se depara com isso tudo, é muito desafiador. E você acha que uma possibilidade seria você se aproximar da comunidade brasileira? Que estar envolvido com a comunidade brasileira pode ser uma ferramenta para você se sentir mais pertencente? Acho. Aliás, foi o que eu fiz, né? Eu cheguei em Nova York, claro que a minha situação talvez seja um pouco diferente, né? Quando eu tomei a decisão de vir para cá, eu já tenho 2 filhos homens, estava separada, então vim para um novo momento de vida. A primeira coisa que eu fiz foi procurar a minha comunidade. Hoje eu prezo e coloco isso em prática. Qualquer profissional de qualquer área que eu preciso, eu só vou em um brasileiro. Porque essa é a forma que eu encontro de honrar a minha pátria e de honrar os meus irmãos também de pátria, né? Porque nós temos profissionais incríveis e maravilhosos em todas as áreas que a gente precisa. E por que eu não vou prestigiar o brasileiro que já está aqui há 20, 30 anos, ou que chegou aqui ontem, desde a minha manicure, desde a pessoa que cuida do meu cabelo, ou que quer. Todos os meus profissionais são brasileiros. Então, a primeira coisa que eu fiz, entrei no Instagram do Consulado Geral do Brasil, aqui em Nova York. Minha casa aqui. Qualquer coisa que acontece, é no consulado que a gente tem que ir. Tive a sorte de ser no dia da inauguração do Espaço da Mulher Brasileira, que foi no dia 8 de março. E estava acontecendo um evento até político. E ali eu já conheci a nata da comunidade das mulheres brasileiras que já fazem e acontecem aqui em Nova York. O que eu fiz? Para algumas eu consegui distribuir cartão, depois eu seguindo o Instagram do consulado, todo mundo que marcou o consulado, ele reposta. Fui seguindo todo mundo e mandando mensagem. Oi, meu nome é Cissa, estou aqui há 2 meses, pá. Hoje eu faço parte do BPA, que é um grupo de networking maravilhoso que realmente tem profissionais altamente capacitados e qualificados. Ali eu faço um networking incrível. Eu faço parte do grupo das mulheres brasileiras, que faz um trabalho incrível para a comunidade brasileira. E tantos outros eventos que eu vou e prestigio, sempre da comunidade brasileira. Muitas pessoas falam, para ir migrar, para ir para os Estados Unidos sem dominar o idioma, eu ainda não domino 100% o inglês, ainda tenho muito que aprender. E cada vez mais eu percebo que o leque de oportunidades e de pessoas que eu tenho, que são brasileiros e que estão aqui e que merecem o meu trabalho, é imenso. Verdade. Então eu quero estar perto dessas pessoas. Entende? Mas, e acontece também, né, de quando a pessoa muda dos Estados Unidos para cá, vir com o mindset, vou falar de mim, inclusive, eu não quero conviver com brasileiro, porque já que eu estou mudando para os Estados Unidos, eu quero ser confundida com americano, parará. O que você diria para pessoas assim? Uma ilusão. Uma ilusão, sabe por quê? Você nunca tem como negar suas raízes. Você pode até querer se colocar na comunidade, né? Na sociedade dos americanos e tal, para coisa. Só que vai ser natural. Já percebeu quando você está na rua e você escuta alguém falar em português, automaticamente você sorri? Eu sorrio. Eu também. Eu sorrio. Eu estava vindo para cá, estava andando na 6ª Avenida, do metrô até a Penn Station para pegar o metrô para vir para cá até você me buscar. Eu escutei umas 3 pessoas falando em português. Eu faço questão de parar, de cumprimentar. E fala brasileiro. De falar, também, oi, gente, você está gostando de Nova York? Entende? Isso é uma ilusão, é como negar suas próprias raízes. Entende? É uma ilusão. Eu entendo muito. Eu vejo muito até, inclusive, brasileiros que se casaram com americanas ou americanos que casaram com brasileira e que não ensinam o português, que é a sua língua mãe.
que é a sua língua nativa para os seus filhos. Primeira coisa que eu reparei quando seus filhos entraram aqui, eles falaram em português comigo. E um português perfeito. Sim. Maravilhoso. E eu já sei que na escola eles só falam inglês. Sim. E eles leem em português Entende? também. Então, para que isso? Você está negando a você mesmo. Você está negando suas próprias raízes. Você está negando suas próprias origens. Negar sua pátria onde quer que você esteja no mundo é o mesmo que negar teu pai e tua mãe. É o mesmo que negar teu avô e tua avó. É o mesmo que negar teus filhos. Entende? Você pode estar inserida numa cultura, você pode honrar isso, mas, claro, prezando sempre a tua origem. Perfeita colocação, concordo com você. Isso é para mim o que faz sentido. Mas acontece, não é, Cissa, de a pessoa que já vem para os Estados Unidos numa condição de expatriado, talvez, ou numa condição de ter sido convidado para estar aqui. Ou para ser contratado por uma empresa, já com seu sponsor, com Sim, tudo. de se sentir já assim num nível superior a quem veio e ficou sem status, ou quem o recém-chegado, isso acontece. Você percebe isso? Não que eu tenha um exemplo para te dizer, para te falar com propriedade. Possivelmente sim, mas eu vou dizer para você com muita honestidade. Eu venho conhecendo pessoas muito bem-sucedidas com seus negócios de grandíssimo porte aqui em Nova York, que são altamente abertos e receptivos à comunidade brasileira. O que eu percebo é que as pessoas também se deixam influenciar muito pelo que escutam falar. Já falaram para mim assim, não confia em profissional brasileiro, porque quando vê que tu é brasileiro, vai querer te passar a perna, vai querer te cobrar mais caro, vai querer fazer isso, ou vai te fazer alguma coisa. E eu falo assim, olha, eu quero te agradecer pela dica, mas eu quero ter a minha experiência, porque eu já determinei para mim que todas as pessoas que virão a mim, a meu encontro, serão pessoas alinhadas com meus princípios e valores. Sim, e cada vez mais eu atraio esse tipo de pessoa. Eu tô aqui há 2 anos, eu nunca tive um problema para eu fazer aqui qualquer tipo de queixa para você de algum profissional que não cumpriu com o que prometeu, ou que foi desleal, ou qualquer que coisa que seja. Não, porque essa tá a tua visão e a experiência de algumas pessoas. Talvez essa lenda, vamos botar assim, ou esta crença, que ainda é muito enraizada perante a comunidade brasileira, ela já tenha que ser dissolvida, porque não é isso que eu vejo. Não é isso que eu vejo. Eu vejo profissionais, o trabalho da Mantena com a Solange, por exemplo, que faz um trabalho extremamente essencial para a nossa comunidade brasileira, né? E esses grupos, como o Grupo da Mulher Brasileira, como o BPA, são profissionais e são pessoas de caráter, de princípios, de valores, que estão ali fazendo um trabalho sério. Então, estar ao lado de pessoas que estão alinhadas com isso é extremamente fundamental. E eu não entro nessa coisa, dessa crença, dessa cultura ou dessas coisas que falam por aí. Até o que falam, por exemplo, sobre americano. Todo mundo fala, americano é frio, americano é mal educado, americano não te dá informação. Então, estou morando em outro país que não seja os Estados Unidos. Porque todas as vezes, hoje no metrô, quando eu me perdi, eu arranhando o meu inglês, eu pedi informação para uma americana. Ela me levou até a estação certa para pegar o trem para vir para cá. Ela parou 10 minutos da vida dela para me levar. Então eu determino isso para mim, entende? Eu já conversei com várias pessoas arranhando ali meu inglês que foram extremamente gentis, educadas. Eu já tive um drink pago e até hoje nem sei quem foi. E não é porque eu estava em um lugar para paquera. Não. No Central Park, um daqueles restaurantes em que simplesmente alguém foi lá e pagou um drink, eu com uma outra amiga, entende? Então, tudo é o que você atrai. Eu não posso falar isso aqui da nossa comunidade brasileira e dos profissionais brasileiros que, com a graça de Deus, eu tenho a honra de fazer parte. Eu tenho só 2 anos dos Estados Unidos, de Nova York. Eu tenho pessoas aqui que já são da minha família. Pessoas que, se eu passar qualquer situação, me recebem nas suas casas. Eu passei agora por uma separação. Eu tive 3 casas que falaram, pode vir para cá agora. Você vai ser muito bem recebida. Pessoas que me conhecem não têm nem 2 anos. Porque 2 anos tem que eu cheguei.
Eu cheguei em janeiro, cheguei dia 23 de janeiro. Só em março, no Dia Internacional da Mulher, que eu comecei a conhecer. Então, pessoas que têm 1 ano e pouco na minha vida. Que te conhecem. E que me conhecem. Porque também tem isso, né, Karine? Eu acho que você vai ter essa mesma visão, né? A Cissa que eu me mostro nas redes sociais e que eu tô mostrando aqui pra você agora é a mesma Cissa. Você pode ver todos os meus vídeos, você pode ver meus stories, você pode consumir meu conteúdo. Eu não faço personagem. Essa é quem eu sou. Não importa se eu vou agradar todo mundo. Então, eu digo que a verdade sempre vence. E a verdade sempre vende. A gente está em época de Big Brother, né? Então o Big Brother tá aí para provar isso, não é? A verdade vence, meu amor. Não tem E a como verdade as máscaras, também né? vende, sabe? Então essa experiência eu não posso te passar, porque eu só tenho pessoas maravilhosas do meu lado. Que maravilha, que bom que funciona a atração para você, né? Para todo mundo, né? Eu acho que vai além da atração, na minha visão. Você acha que é da comunidade mesmo? Eu acho que é a comunidade. Eu quero dar esses louros para a comunidade Sim. brasileira. E você sabe que eu tendo a concordar com você mesmo, por quê? Porque o Imigrou é um dos motivos que me despertou em mim a vontade de abrir esse programa, foi esse valor que eu comecei a dar para a comunidade. Por quê? Porque eu não era envolvida com a comunidade. Uhum. Por alguma razão, eu nunca não ia muito onde tinha comunidade brasileira e tal, foi uma coisa que aconteceu, sabe? Uhum. E quando eu tive a oportunidade de estar trabalhando mais com a comunidade brasileira, e aí eu fiquei mais em contato com a comunidade brasileira, que começou a ficar agradável o meu processo de mudança aqui nos Estados Unidos. Você sente que ficou mais leve, inclusive? Não, assim, melhorou tudo. Tudo, melhorou tudo. Aquilo que você falou do pertencimento, totalmente. Isso. Então, assim, inclusive, no último no último sábado, eu e meus filhos fomos, minha família, nós fomos à missa, e depois da missa a gente foi numa lanchonete brasileira. E isso foi a primeira vez que a gente foi à missa em português e depois num programa de família só nós 4, em um local brasileiro. E a sensação, olha, Cissa, eu não sei descrever, foi um reencontro. Memória afetiva. Eu e o Rodrigo, a gente saiu assim, não. E sabe o que nós fomos comer? Nós fomos Memória comer um sanduíche. afetiva. Sanduíche, não é hambúrguer, a gente foi comer um sanduíche com frango desfiado, entende? Memória afetiva. Percebe que a gente tem aqui uma culinária maravilhosa dos americanos, sim, né? Mas percebe que de tempos em tempos, ou a cada 15 dias, ou pelo menos uma vez por mês, nós brasileiros, e eu percebo em a gente quer ir num restaurante brasileiro, a gente quer comer uma comidinha brasileira. Não. Uhum. A gente quer comer um pãozinho de queijo, a gente quer comer uma feijoadinha, a gente quer comer um feijãozinho temperadinho, uma farofinha, uma coisa brasileira. Isso traz memória afetiva. Nesse momento você diz, eu pertenço. Exatamente. Não, eu e pertenço. Todo mundo no lugar falando português e perguntando, e eu tive a liberdade. Mas você pode pôr isso, pode tirar aquilo. Uhum. Porque no restaurante americano, se você começa a pedir muito customizado, sim, dá um bloqueio no garçom, sim, né? Sim. Então, eu me senti tão à vontade, como se assim, nossa, tô em casa. Tô em casa. E eu falei, gente, eu e o Rodrigo, nós chegamos nessa conclusão, assim, nós vamos tentar colocar isso uma vez por semana, nós vamos praticar isso, porque foi tão muito boa bom. A experiência. É muito bom, faça. Entende? Faça. Eu tenho essa experiência e eu sugiro que todo mundo faça, porque é o pertencimento. Eu pertenço a alguma pátria. Eu Exato. Pertenço a algum lugar. Eu tenho a minha origem. Sim. Cissa, agora conta pra mim, qual foi o seu momento imigrou, que você falou assim, eu vou para os Estados Unidos? Foi na pandemia. Eu vim convidada por uma influencer muito grande fazer um projeto lindo no Dia Internacional da Mulher. Olha, eu tomei essa consciência, hein? Esse dia tá te perseguindo. Olha... E a gente veio fazer um evento, uma gravação ao vivo para o YouTube em Las Vegas. Você vê, né? Na cidade da perdição. Do entretenimento. Eu fui fazer um trabalho completamente espiritual. A gente estava numa mansão em que a gente ia fazer um trabalho lindo, como fizemos. E eu cheguei no dia 7 de março, no dia 12, a pandemia é declarada, todos os voos são cancelados. O meu voo estava marcado para eu voltar para o Brasil dia 17. Eu cheguei dia 7 e ia embora dia 17. Ia ficar 10 dias, porque até deixei uns dias para eu dar uma passeada. No dia 12 teve o lockdown, fechou tudo, fechou todos os aeroportos.
estávamos eu e uma equipe de quase 23 pessoas, de 23 pessoas, né? Todo mundo desesperou. E essa era uma casa alugada pelo Airbnb, aí caiu todos os aluguéis, né? Tudo foi para $50 ali, a gente ficou numa mansão ali, pagando um valor mensal ali que foi muito insignificante. E partimos para o aeroporto, quem tinha passagem para o dia 13, dia 14, ainda conseguiu embarcar e acabou ficando nessa casa, só eu, essa mulher e a filha dela. Elas já ficaram com a terapeuta logo. E eu era terapeuta dela, ela é muito famosa, muito conhecida, não vou citar o nome dela aqui. E lockdown. Então ali, a primeira coisa que eu tomei consciência, né, como que meus filhos estavam seguros, minha mãe, na época meus tios ainda estavam vivos também, os que me criaram, estava todo mundo seguro. E eu falei, bom, agora vai ser o momento que eu vou colocar tudo que eu sei para apoiar as pessoas, porque as pessoas piraram, né? Surtaram. Então, eu comecei a fazer lives diárias sobre meditação, sobre como se manter mais equilibrado e tal. E ali eu fiquei de 12 de janeiro até o dia 20 de agosto, quando eu voltei para o Brasil. Nossa! Ali eu criei 5 cursos, escrevi 5 livros. Eu fiz 2 lives por dia, todos os dias. Se você baixar meu Instagram, lá pro final, é toró de conteúdo. Tem gente que fala, ah, me ajuda. Eu falo, ajudo. Maratona meus vídeos, porque só com meus vídeos ali você já vai ter um ganho, né? Quando chegou o dia 9 de agosto, a pandemia já estava mais equilibrada, já tinha um ou outro voo. Eu presa dentro dessa casa, o que que eu fiz? Trabalhando pra caramba, com um fuso horário de 5 para 6 horas de diferença. Eu falei assim, eu quero ir em Nova York. Por quê? De 2015 para 2016, que foi a minha primeira vez em Nova York, eu estava passando por uma separação e eu visitei todos os pontos turísticos de Nova York chorando, triste, arrasada. Então acabou que ficou assim uma imagem de Nova York como um lugar de tristeza. E trabalhando como eu me trabalho, eu falei, não, vamos ressignificar isso, dona Cissa. Vamos para Nova York agora, no melhor momento da tua vida, ressignificar. E minha meta era visitar todos os lugares que eu fui chorando, brindando e celebrando a vida. Só que quando eu cheguei aqui, Karine, parecia que eu estava no Lost. Num filme de zumbi, naqueles filmes. Não tinha ninguém na rua. Sim, eu sei. E as pessoas que me viam, como é que você conseguiu entrar? Não, consegui porque eu já estava aqui nos Estados Unidos, né? Não vim do Brasil, porque aí estavam todas as fronteiras fechadas e tal, né? Muito bem, e assim eu cumpri isso. E teve um determinado dia que eu estava indo para a Estátua da Liberdade, né? Eu amo a vista de Nova York para a Estátua da Liberdade, né? Que você tá do outro lado da ilha ali, você tá vendo no meio, né? E ali eu tô passando pelo Touro de Wall Street, sozinha. Mas sozinha. Sozinha. Não tinha ninguém. Podia tirar foto, quantas que eu quisesse, fazendo selfie. Não tinha ninguém. Hoje você para tirar uma foto ali, né? E nesse momento eu parei e falei assim, meu Deus. Olhei para cima, aqueles prédios, né, enormes. Falei assim, gente, aqui é o topo do mundo. Todo o dinheiro do mundo passa por aqui. Né? Tomei aquela consciência ali, né? Falei, meu Deus, uau! Nova York é o topo do mundo, né? E nesse momento, tem um prédio bem em frente ao Touro que tem uma coruja imensa. A hora que você passar por ali, vou prestar atenção, presta atenção nessa coruja. Quando eu conto essa história, todo mundo, eu passei e vi a coruja. É uma coruja, eu acho que ela é de ferro e tal, mas ela é tão grandona e ela tá assim, te olhando, né? Nesse momento em que eu olho, todo o dinheiro do mundo passa aqui, não sei o que, isso aqui é o topo do mundo, e não sei o que, eu falo assim, eu moraria aqui. Isso pensando, eu moraria aqui. Karine, por essa luz que está iluminando a gente, que eu tenho uma parte espiritual também muito avançada. Nesse momento veio uma voz no meu ouvido direito, é uma voz que eu sempre escuto, que eu acho que é uma proteção que eu tenho, que é um senhorzinho, segundo minha avó é meu bisavô. E ele falou aqui, assim, aqui é a sua nova casa. Mas foi tão nítido, Karine, que eu olhei para o lado para saber quem falou comigo. Eu olhei, fiquei assim, meio cismada, né, e tal.
Ok. Atravessei, fui, peguei a balsa para ir para a Estátua da Liberdade. Quando eu cheguei na Estátua da Liberdade, que eu olhei para Nova York, menina, meu coração parecia que ia sair do peito. Meu coração. E essa voz, aqui é a sua nova casa, aqui é a sua nova casa. Ali, quando eu olhei para Nova York, eu falei, ferrou, eu vou vir morar aqui. Eu lembro que eu falei assim naquela mureta que você está olhando para Nova York. Vou vir morar aqui. Ali, eu já saí, já voltei para Nova York, para o hotel, decidida, fiz uma ligação de FaceTime para os meus filhos, que os meus filhos são parte integrante da minha vida, das minhas decisões e tudo. E eu falei assim, olha, quando a mamãe... são adultos, né? São adultos. Quando a mamãe chegar no Brasil, eu quero conversar com vocês de uma decisão que eu acabo de tomar. Aí eles nem, tá bom, mãe, e tal. Voltei para o Brasil, voltei para Las Vegas, que era a minha base, voltei para o Brasil dia 20. Quando eu chego no Brasil dia 20, lembra que a gente está na pandemia, tá? Isso eu ensino muito nos meus processos, né? Eu tive que fazer uma quarentena para poder ver meus filhos, né? Para não colocá-los em risco. Passei por um monte de aeroporto, né? E tal. Ok. Entrei no computador e comprei uma passagem. Você já determinou, você falou, aqui eu não fico, eu vou chegar com passagem de volta. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu preciso estruturar toda uma vida. A gente está no meio de uma pandemia, a gente ainda não tinha a menor noção do que ia acontecer. Eu comprei essa passagem para 1 ano e meio depois, para dia 23 de janeiro de 2022. E você fez um planejamento. Essa passagem, ela era flexível para qualquer coisa, ainda mais aquelas passagens que você comprava no meio da pandemia, se você não utilizasse por qualquer coisa, você poderia usar. As companhias estavam mais flexíveis, em geral. Exato. E eu não falei para ninguém, nem para os meus filhos, que eu tinha comprado essa passagem. Esse foi o meu segredo até uns 2 meses antes de eu vir para cá. Ali, quando acabou a quarentena, que eu chego meus filhos, sento meus filhos no sofá e falo, mamãe tá indo morar em Nova York. Meu filho mais velho, né, o primogênito, mãe, você tá louco, meu filho mais novo? Vai mesmo, mãe, vai mesmo, mãe. Eu sou caçula, viu? Porque o caçula, ele é livre, né? O primogênito, ele sempre mensura todos os riscos, né? E ali, Karine, o que que eu fiz? Eu fiz um planejamento de vida e financeiro para poder vir para cá. Eu estruturei toda a minha vida, eu resolvi tudo. Vaguei apartamento, vendi minhas coisas todas, me desfiz de tudo da minha casa. Eu cheguei aqui com 2 malas, meus bonequinhos de constelação e meu campo mórfico embaixo do braço, para começar uma vida. Só que eu fiz isso tudo de uma forma muito planejada e estruturada, porque eu já cheguei aqui, eu já atendia mulheres do mundo inteiro. Você já estava com um trabalho que te gerava uma renda e que era online, você já tinha essa independência. Antes da pandemia eu só trabalhava online, era raro quando eu atendia presencial, ok? Então eu já atendia. Então quando eu cheguei aqui, eu já cheguei com um apartamento para alugar, eu consegui alugar meu apartamento. Todo mundo fala, é muito difícil alugar um apartamento. Não é. Eu aluguei um apartamento aqui em Nova York com a minha declaração de imposto de renda, com o meu extrato bancário do Brasil, com as minhas informações do Brasil, entendeu? E aluguei meu apartamento lindo. Eu tinha uma vista linda para o Empire State. Só saí desse apartamento agora, quando eu estava nessa relação, que a gente foi morar juntos, que a gente ia casar, né? E ali eu comecei a minha vida já fazendo o que eu fazia. É claro, eu tive um desafio. Passar a rentabilizar mais em dólar do que em real. Porque essa diferença do câmbio diferença cambial, exatamente. Aí a conta não ia fechar. Então foi quando eu comecei a entrar na nossa comunidade brasileira, que eu comecei a fazer os networkings, que eu comecei a conhecer pessoas, que eu fui angariando clientes que já moravam aqui e que me pagavam em dólar. Esse foi meu maior desafio, porque esse período de transição, eu vivi um pouco de angústia. A angústia da conta não estar fechando, né? Mas eu confiava. Confiava daquilo funcionar. Tinha uma intuição de que vai funcionar. Eu confiava, entende? Então,
A minha história é completamente diferente, porque também tem uma outra crença, Karine, que você deve escutar aqui, que muitas pessoas, e aí honrando cada história, de muitas pessoas acharem que para imigrar tem que ser difícil. Você tem que passar por desafios, você tem que passar por perrengues, você tem... Isso só acontece se você toma uma decisão irresponsável. O que é uma decisão irresponsável? Que você toma, vou morar nos Estados Unidos. Não é assim, gente. Não é assim. Você tem que ter, no mínimo, uma estruturação e um planejamento para você calcular qualquer tipo de risco. Porque quem faz assim, e muita gente faz e depois dá certo, mas até dar certo passou por tanta humilhação, por tanto sofrimento, que realmente era necessário? Não era. E além de ser necessário, e o risco de não valer a pena? Você olhar e falar, não valeu a pena, porque é tão imprevisto, não é o que pode acontecer quando você vai se planejar? E deve ter pessoas que avaliam, né, que não valeu a pena, né? Assim como tem muitas pessoas que hoje fazem muito sucesso, de novo, né, o conceito de sucesso é muito relativo, mas que estão felizes com seus resultados, que estão felizes com o que estão fazendo nas suas vidas, e tem outras que também eu já vi que se arrependeram, entende? Ou que voltam, ou que também a vida já perdeu o sentido, não tem mais nada que prenda lá no Brasil e está aqui meio que deixa a vida me levar, a vida leva eu, entendeu? Então essas pessoas também acabam sofrendo, porque ou se colocam em uma situação de que tem que ser difícil e que tem que sempre ficar nesses trabalhos, né, que não são tão valorizados como a gente merece, vamos dizer assim. Que é um trabalho de carreira, né? Exato, exato. E tem outras que se reinventaram e que hoje têm uma outra vida. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu motivo. A minha visão é, você pode fazer uma coisa mais planejada, mais estruturada. Meu caso é diferente. Eu já vim como uma mulher madura de 50 anos, com 2 homens criados, com a minha vida toda organizada, estruturada, entendeu? É diferente. Eu não trabalho aqui com a culpa. Com uma profissão que te permitiria trabalhar com isso aqui também, né? Hoje, com o que eu trabalho, eu tenho a liberdade de trabalhar em qualquer lugar do mundo. Isso, para mim, é uma liberdade que não tem. Eu só preciso de uma internet e de um computador. Você tem cliente em qualquer lugar do mundo, não é? Eu tenho clientes no mundo inteiro. Sim. Nesse exato momento, eu tenho uma cliente em Frankfurt, eu tenho em Madrid, na Espanha, eu tenho no México, aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, em Miami, Brasil, em muitos lugares, né? Na França também, sim. Você vai vendo experiências, às vezes, um pouco diferentes, né? Apesar que o ser humano é o mesmo, os dramas humanos, eles coincidem, mas a regionalidade de cada um também impacta, né? Exato. E sabe uma coisa interessante dentro disso que você está falando? As pessoas que buscam terapia hoje, que são brasileiros e que estão em outros lugares do mundo, fazem questão de ser com outro brasileiro, porque querem falar a sua língua nativa.